Deu mais um pouco até sábado, para trazer todo mundo já recuperado, né, para a glória de Deus. Então, reverendo, sou com a palavra. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Muito bom voltar aqui, esse tempo precioso da graça de Deus, na exposição da sua santa e bendita palavra. Nós queremos expor essa noite o Salmo de número 73. Quero convidá-los a abrir a Escritura, Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Salmo muito conhecido, de uma experiência análoga à minha e à sua, dos vales e desertos que enfrentamos na vida e dos porquês que tantas vezes nos visitam nos momentos das aflições, das dificuldades. E é bom saber que outras pessoas, em outros lugares, em outras culturas, em outro tempo, passaram as mesmas aflições e as venceram pelo poder do nome de Jesus. Então eu quero convidá-los a que acompanhem a leitura desta porção da Santa Escritura. Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Eu vou ler todo o Salmo, os 28 versículos. Veja o verso 1, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte do que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti,
eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, nós lemos a Tua palavra, queremos, anelamos ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos que o único meio pelo qual o Senhor fala à Tua igreja é pelas Escrituras. E nós queremos ouvir a Tua doce voz nessa noite, pela palavra, para que a igreja seja fortalecida, santificada, edificada, aperfeiçoada em santidade e no serviço cristão, e para que os pecadores, aqueles que temem andar segundo a concupiscência do seu coração, sejam despertados nos seus sentidos, tenham seus olhos aclarados, os ouvidos desimpedidos, e vejam e compreendam as maravilhas da Tua lei, que ela seja aplicada ao nosso coração, e que em absolutamente tudo, Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja glorificado e honrado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, o Salmo 73 sugere um tema que acompanha a humanidade desde o seu Gênesis. Nós olhamos para esse salmo, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nele, e percebemos que há aqui um problema que envolve o mistério da prosperidade, da impiedade, face ao sofrimento dos justos, dos crentes. É exatamente isso que desperta esse sentimento no coração do salmista, de Asaf, e nessa declaração do versículo 1, nos chama a atenção que, não obstante a sua piedade, não obstante a sua consciência de chamado, ele faz uma declaração que ficou conhecida não apenas entre os judeus, mas entre muitos cristãos piedosos. Ele disse: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Meus irmãos, este é o segundo salmo atribuído a Asaf, e é o primeiro de 11 salmos consecutivos que levam o nome desse célebre cantor. Curiosamente, meus queridos, o Salmo 73 tem relação estreita com o Salmo 37. O tema desse salmo é pedra de tropeço para bons homens, isto é, a prosperidade de homens maus e as tristezas e angústias que tantas vezes abatem a vida e a família dos piedosos. Meus queridos, filósofos pagãos já buscaram uma resposta objetiva para o tema, e muitos crentes consagrados deixaram-se envolver com o assunto, com esse tema, como fonte de uma forte tentação. Este salmo, ele está dividido em 5 estrofes, e nós o estudaremos primeiro, contemplando essa declaração do verso 1 do Salmo 73, onde nós encontramos uma declaração pactual da bondade de Deus. Segundo, veremos também, meus irmãos, dentro dessa exposição, a partir do versículo 2 até o versículo 14 do Salmo de número 73, uma confissão de uma forte tentação. Veremos ainda nos versos 15 e 16, a declaração da incapacidade do salmista para resolver aquele dilema que afetava o seu coração naquele momento da sua vida. Verso do 17 até o 20, nós perceberemos que o salmista tem desvendada a realidade dos ímpios, a quem ele estava atribuindo alguma qualidade por causa da sua prosperidade. E por fim, meus irmãos queridos e amigos,
verso do 21 até o 28, nós percebemos então que o salmista Asaf, ele renova uma aliança momentaneamente rompida por sua própria incredulidade. Percebam então comigo, meus queridos irmãos, que no verso 1 do Salmo 73, nós temos a declaração da bondade de Deus. O salmista disse: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Esta primeira estrofe, nós vamos definir assim, o verso 1, nós vamos perceber que a manifestação da bondade de Deus revelou-se ao povo pactual, ao povo de Israel, como comunidade de várias formas. Nós olhamos para todo o Antigo Testamento e vamos perceber isso. Por exemplo, nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos o quanto Deus abençoou o seu povo, e nós falamos apenas de Israel enquanto nação, mas o salmista está tratando aqui do Israel espiritual, do povo com quem Deus tinha efetivamente uma aliança, e percebemos o quanto ele os abençoou. Nós percebemos a quantidade de bênçãos que o Senhor derramou sobre o povo de Israel. Foi a este povo, meus queridos irmãos, que o Senhor conferiu os oráculos. Foi a este povo que o Senhor conferiu as alianças. Foi a este povo que o Senhor conferiu as suas promessas. Então, de fato, quando Asaf diz que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ele está amparado por todas essas informações, de como Deus visitou este povo, de como Deus, ele abençoou este povo. Nós percebemos também, meus irmãos, que este povo, o povo de Israel, o povo com quem Deus fez um pacto, uma aliança, eles foram abençoados também pela segurança que eles tinham no Senhor. O Deus que fez a promessa foi aquele que jurou por si mesmo e exerceu, mesmo na infidelidade do seu povo, fidelidade, preservando-os e livrando-os dos seus inimigos. Então, quando nós olhamos para a primeira estrofe do Salmo 73, verso de número 1, nós vamos perceber que a mente do poeta sacro inspirado estava encharcada da boa teologia. Ele tinha consciência de que o povo de Israel havia sido visitado por Deus. Ele tinha consciência, meus irmãos, que as bênçãos que o Senhor havia derramado sobre este povo eram as bênçãos mais duradouras que um povo poderia receber, pois essas bênçãos extrapolam os limites da existencialidade e entram aos portais de uma eternidade feliz. Havia uma esperança escatológica também no Antigo Testamento. Daí a declaração do salmista em meio à sua crise: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com aqueles de coração limpo. Meus queridos, de fato, Asaf tinha consciência de que a bondade de Deus não é um atributo acessório, mas uma qualidade inerente do Senhor. Nós reconhecemos que a bondade de Deus é um atributo comunicável. Nós encontramos na sua criação racional, na humanidade, como um veículo acessório, mas no próprio Deus nós encontramos a bondade como uma qualidade inerente, faz parte do ser de Deus, faz parte do caráter de Deus, o ser bom. Daí a declaração: o efeito, Deus é bom para com Israel. Nós continuarmos folheando as Escrituras, nós vamos ver na própria poesia, lá na salmodia, o Salmo de número 119, verso 68, outra declaração da bondade de Deus. Salmo 119, verso 68, diz: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Meus irmãos, nesse mesmo livro, o livro dos Salmos, lá no Salmo 136, verso 1, o salmista disse: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Nós continuarmos folheando as Escrituras, nós vamos ver no Novo Testamento também a manifestação da bondade de Deus, agora revelada na pessoa do seu Filho bendito. E é em meio ao questionamento da possibilidade da bondade num estado de desalienado de Deus, que ele ratifica a sua relação de submissão, de que ele também é bom como o Pai é bom. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 18, Jesus dá uma resposta para um jovem que estava lhe chamando de bom. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Meus queridos, na prática, esse jovem queria que Jesus fosse bom, além da revelação de Deus. Na prática, esse jovem queria que Jesus fosse bom, dispondo ele mesmo sobre ética e sobre bondade. É isso que Jesus recusa ser. Ele diz não a ser bom sem ser filho, não a ser bom que não coloca no pedestal a singularidade de Deus. Por isso a resposta: ninguém é bom senão um, que é Deus. E nós lembramos da própria revelação, quando Jesus disse, e João registrou no seu Evangelho, no capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Assim como nós reconhecemos a bondade de Deus, nesta declaração de Asaf, no Salmo 73, verso 1, nós encontramos esse mesmo atributo, como a qualidade inerente do Filho de Deus, que é bom tanto quanto o Pai é bom. Então, Asaf faz essa declaração. Ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Meus queridos, a partir daqui, nós vamos mergulhar na crise de Asaf. E a partir do versículo 2 e até o versículo 14 desse salmo, nós vamos encontrar aqui uma forte confissão de uma tentação que Asaf estava vivendo. Vejam, a partir do versículo 2 e até o 14, Asaf faz essa confissão, essa tentação que estava visitando o seu coração. Veja como isso é claro nessa poesia. A partir do 2 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu coração é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte do que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, disse o salmista, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Percebam como na segunda estrofe nós temos esta confissão de uma forte tentação que visitou o coração do salmista. Ele tinha consciência da bondade de Deus, ele tinha consciência de como o Senhor havia visitado seu povo, ele tinha uma percepção nítida pela história da revelação, do quanto o Senhor visitou o povo de Israel e como ele lhes proveu tudo quanto eles necessitavam. Contudo, diante da prosperidade dos maus, ele vive essa forte tentação
E Asaf inquieta-se em contemplar a prosperidade dos maus, porque ele passa a perceber algumas coisas muito comuns na vida daqueles que ele estava enxergando e que ele estava avaliando o crescimento. Primeiro, Asaf percebeu que eles não tinham preocupações. Segundo, Asaf percebeu que eles gozavam ou desfrutavam de saúde. Terceiro, Asaf percebeu que a vida deles não era perturbada pelas dificuldades comuns a que muitos crentes tantas vezes enfrentam. Em quarto lugar, Asaf havia percebido que eles também não eram afligidos, ou seja, eles não ficavam perplexos como os crentes que tantas vezes enfrentam tantas dificuldades. Em quinto lugar, meus irmãos, ele percebeu que os ímpios portam-se com insolência e eles agem muitas vezes sem escrúpulos. Daí essa forte tentação que visitou o coração do salmista. Daí, mesmo diante da consciência da visitação de Deus, da provisão de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, nessa declaração que nós encontramos no verso 1, Asaf está tomado de um conflito e de uma crise existencial muito grande. Ele percebeu, meus queridos, que muito embora os ímpios fossem soberbos e violentos, eles avançavam. Ele percebeu que muito embora o seu olhar, o olhar dos ímpios estivessem fixos no proveito próprio, eles prosperavam. Ele percebeu que eles desfrutavam em meio às aflições dos crentes de tranquilidade. E ele percebeu também que eles aumentavam constantemente as riquezas. Daí essa crise que visitou o coração do salmista. Meus irmãos, aquele que tinha sido chamado para fora da vida ímpia e tornou-se o objeto do amor e da possessão de Deus, estava tentado agora a práticas corruptas, a retornar à filosofia dos homens maus. Essa inquietação, meus queridos irmãos, de Asaf, revelada na segunda estrofe desse salmo, foi também a inquietação de outros personagens bíblicos no passado. Nós folhearmos as escrituras, nós vamos perceber que Jó também viveu essa mesma inquietação de Asaf. No âmago do seu sofrimento, nas inquietações que lhe visitou em meio àquela condição de calamidade que aquele servo de Deus viveu, Jó também, como Asaf, em algum momento duvidou da bondade de Deus. Jó também, como Asaf, em algum momento olhou para a vida dos descrentes, daqueles que não tinham temor de Deus, e percebeu que a vida deles era tranquila. Daí a mesma crise que Asaf viveu, Jó também foi mergulhado. Se você abrir a sua Bíblia aí, livro de Jó, capítulo 21, a partir do versículo 7 e até o versículo 15, você vai perceber que essa crise existencial de Asaf foi a mesma crise de Jó. Vejam, Jó capítulo 21, a partir do 7, diz assim: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, desce à sepultura. E são esses os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Meus irmãos, a crise de Asaf,
nesta segunda estrofe do Salmo 73, foi a crise de Jó. Mas ela não se resumiu apenas a esses dois homens do passado. Nós sabemos que hoje há muitas pessoas mergulhadas em uma crise existencial sem precedentes, exatamente por causa da sua piedade, do seu contentamento em Deus e muitas vezes das aflições pelas quais são visitados eles e suas casas. Meus irmãos, ao olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que esta crise também, ela abateu os contemporâneos de Davi. O Salmo de número 37, o salmo análogo a esse Salmo 73, no verso de número 1, Davi diz para os seus contemporâneos: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Meus irmãos, à luz das Escrituras, nós vamos perceber o quanto isso é comum. À luz das Escrituras, nós vamos perceber o quanto essas crises abateram tantos personagens no passado. Se nós olharmos ainda para a palavra de Deus, também no Antigo Testamento, nós vamos ver lá em Malaquias, que os contemporâneos de Malaquias, vivendo no exílio, no período em Babilônia, eles também foram mergulhados numa crise. Malaquias capítulo 3, verso do 13 ao 15, acompanhem comigo a leitura. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Meus irmãos, parece que essa crise existencial de Asaf é muito mais comum do que nós imaginamos no Antigo Testamento. Mas para nós fecharmos essa exposição da segunda estrofe desse salmo, é interessante percebermos que no Novo Testamento também nós temos gente de piedade, cuja relação de contentamento em Deus era superavitária, que também mergulhou nessa mesma crise. Se você for ler as Escrituras, você vai ver que João o Batista, aquele que pregou no deserto, o precursor do Senhor Jesus, um homem destemido, que enfrentou os impérios e reis, também mergulhou em uma crise existencial muito grande, à proporção do seu sofrimento, e naquele momento que ele percebeu que a sua vida lhe seria retirada. Veja o quanto isso é verdade, o registro de Lucas, lá no capítulo 7, versos 18 e 19, a Escritura diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Meus irmãos, o contexto dessa pergunta é o contexto de um homem que está preso, sentenciado à morte, e agora duvida de que aquele que o havia chamado das trevas para a luz pudesse ser aquele Deus poderoso que pudesse lhe retirar daquela crise e daquela condição e daquela sentença que lhe tiraria a morte há poucos dias. Daí ele encaminhar os seus discípulos para fazer esta pergunta ao Senhor Jesus. Meus irmãos, de fato, o mal que alcançou Asaf e outros personagens bíblicos é o mesmo que tem atormentado muitos crentes piedosos em nossos dias. Não são poucas as pessoas que deixam os arraiais, não são poucas as pessoas que rompem com a relação com a sua igreja, com o seu pastor, com seus irmãos, quando mergulham em crise, sejam por questões de saúde,
de relacionamentos, de óbito de algum familiar, ou muitas vezes as questões mais básicas da vida. Nós olhamos para a passagem e vamos perceber que Asaf está vivendo esta crise de forma intensa, e como alguém como nós, é muito natural que pudesse em algum momento da sua vida, nesse enfrentamento, viver essa crise. O que é interessante é a sua certeza da incapacidade pessoal para resolver esse dilema. Isso é fato quando nós lemos os versos 15 e 16 do Salmo 73. Veja aí agora a terceira estrofe desse salmo. Verso 15 diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Meus irmãos, a experiência de Asaf é objetivamente a de muitos outros piedosos. Ele conjecturava tais fatos, mas temia declará-los em público, pois temia desviar a outros cuja fé era fraca. É uma crise pessoal que ele não quer declarar para a comunidade pactual, pois sabe pela experiência e pelas relações que tinham, que com a sua queda, com o seu apartamento dessa relação pactual, ele poderia levar muitos com ele. Daí essa declaração aqui no verso 16, quanto mais ele ponderava sobre essa inversão de valores, eu penso que mais perturbado Asaf ficava. É interessante o comentário de João Calvino sobre esta passagem, sobretudo os versos 15 e 16, nessa declaração de Asaf. Vejam, João Calvino disse assim, ele notifica, falando de Asaf, que havia refletido sobre este tema, olhando de todos os ângulos, e não obstante em toda a sua ponderação sobre o mesmo, não podia compreender como Deus, em meio a tão grandes desordens e confusões, continuava a governar o mundo. Além do mais, ao falar assim de si mesmo, ele nos ensina que quando os homens se põem sobre a diretriz do seu próprio entendimento, a consequência inevitável é que se afundam em inquietação e chegam inevitavelmente a certas conclusões fixas. Esta é a experiência de Asaf. O que me chama a atenção aqui, meus queridos irmãos, é que essas provas, essas crises existenciais, muito embora sejam tão comuns, nós já vimos isso aqui, elas não passam de um momento na vida dos eleitos, porque é isto que o Salmo 73 vai nos mostrar, porque não obstante a contemplação da prosperidade dos maus, há um momento em que os olhos do salmista é desvendado, e nos compete entender isso aqui. Vejam, Salmo 73, a partir do versículo 17 até o versículo 20, o desvendamento da realidade dos descrentes, e Asaf a tempo percebe que aquela segurança, ou aparente segurança, era falaciosa. Verso 17 até o 20, Salmo 73, veja o que o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Meus irmãos, toda segurança
E toda a aparente felicidade dos ímpios, contemplada por Asaf, foi um mero ilusionismo. É isso que nós encontramos aqui nesta quarta estrofe desse salmo. Percebam que ao entrar na casa de Deus, despertado possivelmente pela revelação especial, ele rompe com o conceito de vida que se limita a essa existência infeliz. É exatamente isso que nós percebemos aqui. Ou seja, é natural que você e que eu entremos em nossas crises. É natural que alguém, sendo crente, piedoso, em meio a uma luta, a um dissabor, a um vale, a um deserto, possa tantas vezes questionar a bondade de Deus, como Asaf, como Jó, como os contemporâneos de Davi e de Malaquias, e como o próprio João Batista. O que não é possível, sobretudo para aqueles que um dia nasceram de novo, é permanecer nesse questionamento. Vejam que durou apenas um tempo. Asaf tem os seus olhos desvendados, porque ele percebe o nível de insegurança que um ímpio, muito embora poderoso pela riqueza, pelas relações, pela saúde, pela casa bem ajustada, por todas as provisões que alguém possa desejar ter, ele percebe que, não obstante a tudo isso, eles viviam um estado de insegurança constante. E quem vai fortalecer essa ideia aqui de Asaf, nessa quarta estrofe desse salmo, é o famoso sermão de Jonathan Edwards, um pastor congregacional pregado em 1741, cujo texto utilizado foi aquele de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Veja, a base do sermão de Edwards é Deuteronômio 32, 35, que diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Esse sermão, meus queridos, descreve a condição de perigo iminente em que estão todos, absolutamente todos aqueles que não confiam no Senhor. Eu quero ler o 7º ponto desse sermão, que revela a condição daqueles que vivem aparentemente bem, ainda que desalienados de Deus. Vejam o 7º ponto do sermão do Jonathan Edwards. Ele disse assim: o fato de não haver sinais visíveis da morte por perto não quer dizer que haja por um momento sequer segurança para os ímpios. O fato do homem natural ter boa saúde, de não prever que poderia deixar este mundo no minuto por um acidente, de não haver perigo visível à sua volta, nada disso lhe serve de segurança. Contínuas e inúmeras experiências humanas em todas as épocas nos mostram que não existem provas de que o homem não esteja à beira da eternidade, ou de que seu próximo passo não venha a ser no outro mundo. Vejam, os caminhos e meios invisíveis e imprevistos de chegar lá são incontáveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno, sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o peso. Esta percepção que Asaf tem quando os seus olhos são desvendados. Meus irmãos, Asaf sabe que o fim dos maus está perto. O salmista disse: certamente os pões, ou seja, pode acontecer a ruína total a qualquer hora. O salmista disse que o juízo que virá sobre eles é judicial. A Escritura diz:
tu os fazes cair. O salmista disse que o juízo será repentino, ou seja, eles serão destruídos de repente. Então nós olhamos para a Escritura e vamos perceber ainda, meus irmãos, que o juízo que virá sobre aqueles que vivem uma vida de aparência, que revelam tantas vezes segurança e felicidade, que traz tantas vezes angústia ao coração dos piedosos que estão sofrendo, é de fato uma destruição eterna, deixados sós e menosprezados como um sonho quando a pessoa acorda. Eles não terão nenhum ato posterior com respeito a eles, nem por livramento, muito menos por aniquilação. Nós vamos então para a última estrofe do Salmo 73 e vamos perceber que depois da crise que Asaf enfrenta, ele resolve renovar a sua aliança com o Senhor. Salmo 73, a partir do 21 e até o 28, a Escritura diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Parece que depois da crise vem o refrigério. O que é interessante é que essa não é a experiência particular de Asaf, é a experiência de todo crente piedoso, gente que um dia nasceu de novo, gente que um dia teve o coração de pedra retirado, que recebeu um coração de carne, gente que um dia passou a ser a habitação do Espírito Santo, que é o penhor e a garantia da salvação, gente que entende o valor da comunidade pactual, gente que entende o valor dos meios de graça, que mesmo em meio às crises não deixa de orar, gente que entende o valor da leitura das Escrituras, que mesmo em meio aos enfrentamentos não abdica da sua vida devocional. Meus irmãos, essa crise enfrentada por Asaf é exatamente a crise que vai ratificar que Deus é bom. Percebam que o verso 1, ele tem uma simbiose com a última estrofe. O verso 1 ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quando você passa a ler os versos 27 e 28, você tem essa mensagem ratificada depois de toda a crise enfrentada pelo salmista. E é interessante então, meus queridos, percebermos que o Senhor não permitiu que Asaf, embriagado pela prosperidade dos maus, dormisse o sono da morte. As suas palavras confirmam esta verdade. Ele declara a sua insensatez, ele declara a sua ignorância, ele declara a sua insensibilidade. Asaf também revela que Deus é a sua melhor porção. Asaf também revela que Deus é o seu consolo. Asaf também revela que Deus é aquele que fortalece a sua fé. Daí a certeza: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Meus queridos irmãos, diante do que vimos até aqui, é importante aprender que aproximar-nos de Deus é a nossa sabedoria. Diante daquilo que vimos até aqui, é importante aprender que aproximar-nos de Deus é a nossa honra, é a nossa segurança, é a nossa paz, é a nossa maior fonte de riquezas. Daí nós olharmos para a Escritura e percebermos na linguagem de Asaf, a linguagem da oração. Ele diz:
bom é estar junto a Deus. A receita de Asaf para a sua crise, para o seu enfrentamento, para a vicissitude daquele tempo da sua vida, é a receita do meio de graça chamado oração. E há provas hoje, inclusive da própria ciência, do valor da oração, para não falar da oração como meio de graça. Então, se você está enfrentando a crise de Asaf, quem sabe por alguma condição de desafeto, de enfermidade, de luto, de alguma coisa que abateu a sua vida, e no seu íntimo, tantas vezes como ele, você duvida da bondade de Deus, eu quero deixar para você nessa noite, essa primeira receita, que é a receita da oração. A linguagem de Asaf é a linguagem da oração. Bom é estar junto a Deus. Então, se você está em crise, como ele é tão comum, dedique-se à vida de oração. Vá se acordar nas madrugadas, aproveite os momentos de insônias, exatamente para se devotar à oração, para ter experiências grandiosas e gloriosas com o Senhor, orando mais, aperfeiçoando mais o seu caráter e a sua santidade e os serviços que você precisa prestar para o Senhor, para justificar essa ideia de que você foi eleito antes da fundação do mundo. E se de fato você foi, se de fato você está vinculado, você vai vencer a crise, porque a sua linguagem será a linguagem da oração. Mas aqui também, Asaf deixa uma segunda lição, a linguagem da fé. Ele diz: no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Então, em meio às crises, há muitas pessoas batendo na porta dos consultórios e dos psicoterapeutas, antes mesmo de buscar o Senhor em oração, de pôr nele a sua confiança. Não que esses profissionais não tenham valor, obviamente nós não podemos anular o valor da ciência, falamos sobre isso aqui na semana passada, mas meus irmãos, o primeiro lugar a recorrer é o lugar da oração, o segundo lugar a recorrer, como na linguagem de Asaf, é o lugar da confiança no Senhor. Ele disse: no Senhor eu ponho o meu refúgio. Mas por fim, Asaf, depois de toda a crise, ele põe para nós uma terceira gloriosa lição, e nos traz a linguagem do louvor. Ele disse que tudo que ele viveu foi para proclamar todos os feitos do Senhor. A minha oração e súplica é que você, quem sabe, que esteja vivendo esta crise, nesses dias tão maus, de lutos, de perdas, de sabores, de vales, de desertos, tantas pessoas sofrendo pelo desemprego, pela ausência daquilo que teve, que já não tem, pela alegria que deixou de ter, pela esperança que se esvaiu. Quero dizer para você que é natural que você possa enfrentar uma crise, mas é antinatural, se você se diz crente, permanecer nela. Asaf fugiu da crise, ele pôde superar as dificuldades que estava passando, e a minha oração é que você possa ter aprendido nessa noite, com essas linguagens de Asaf, a linguagem da oração, a linguagem da fé e a linguagem do louvor. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Meu Senhor, em nome de Jesus, há muitas pessoas, como Asaf, como os contemporâneos de Davi, de Malaquias, do próprio João Batista, estão mergulhadas em crise existencial. Há muitos também, Senhor, que deixaram os arraiais santos, em meio aos seus dissabores, deixaram de usar o meio de graça, da oração, da comunhão dos santos,
da edificação por meio do estudo da palavra. E hoje sofrem os danos, Senhor, de terem se apartado, se distanciado de Ti e do Teu povo. Nós queremos Te pedir que os traga de volta. E como Asaf, que eles possam contemplar as manifestações das Tuas providências e bondades, também em suas crises, para que tornem a Tua casa, para que tornem a comunhão bendita, e para que sejam restaurados, como Asaf, como os contemporâneos de Davi e de Malaquias, e o próprio João Batista, que foi restaurado na sua condição, quando foi recebido na eternidade, para viver eternamente contigo. Que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração, e que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja glorificado e honrado. No nome dele nós oramos. Amém. Seja uma bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez queremos agradecer ao reverendo Lourdeiro nos trazer tão preciosa palavra nessa noite. Temos algumas comunicações, logo depois teremos o pós-lúdio, estaremos nos despedindo. Primeiro eu quero convidar a igreja para na próxima sexta-feira, a igreja venha participar de um momento especial de oração, às 18 horas, aqui no templo. O Ministério de Oração convoca toda a igreja para participar desse momento tão precioso, que é a oração, conforme colocado aqui pelo nosso pastor. Domingo pela manhã nós teremos a ministração da Santa Ceia, provavelmente já com o nosso pastor Josafá e o nosso pastor Timóteo. Timóteo está certo, Josafá não temos certeza ainda. Nós queremos informar os irmãos e nós ainda temos alguns exemplares, aliás, muitos exemplares ainda, da Bíblia do Sesc Centenário. Nosso irmão, o diácono Edmilson, ele está ali à porta. Os irmãos que quiserem adquirir esta Bíblia comemorativa, muito bem trabalhada, e fala um pouco da história da Igreja Presbiteriana da Bahia. Os irmãos podem adquirir para dar de presente a um amigo, a um parente, a um vizinho, a um colega de trabalho. Você está dando a palavra de Deus, né? E ainda vai com um histórico, pequeno histórico, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Queremos informar também que no dia 30 de julho, aqui na nossa igreja, o Ministério de Casais, o Ministério de Família, convida a igreja para participar de um encontro. Nós teremos aqui um tema, casamento a longo prazo. No dia 30/7, às 19 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos uma palestra e o Ministério de Casais convida todos os casais que estejam presentes aqui nesse dia. Deus, pois, nos abençoe, nos dê uma noite em paz, que o anjo do Senhor esteja nos acompanhando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Que Deus abençoe a todos.
Amém.